A salvação, ela acontece em 3 tempos, irmãos. Isso aqui tem que ficar muito claro na cabeça de um estudante de teologia e de um pregador do Evangelho. Porque nós não estamos dentro de um remendo dos planos de Deus. Remendo. Deus pretendia criar Adão e Adão e Eva caíram, e agora Deus tem que remendar um por um. Não, há um plano, há um projeto. O apóstolo Paulo fala que é segundo a eleição, para que o plano de Deus fique firme, a chamada de Deus fique firme, segundo a eleição. É um plano, é um planejamento. E esse planejamento significa que Deus não está salvando de improviso. Deus está salvando de acordo com o seu plano. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala: segundo o propósito de Deus de congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Deus quer colocar tudo aos pés de Jesus. E aí tem tempo, demora um tempo. Que tempo? A gente divide aqui didaticamente. Antes de quem? Antes de Jesus. Ó. Antes de Jesus, ou antes de nós conhecermos Jesus. Antes de nós conhecermos Jesus, a salvação já está em andamento, ela já está acontecendo. Você já tem o Salvador, Salvador específico, tá bom? Só tem um Salvador, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual nós devamos ser salvos. Só há um. Quando eu falo antes é porque não tem alternativa. Já tem um Salvador pré-determinado. Não é Buda, não é Moisés, não é Krishna, não é Confúcio, não é Karl Marx. O Salvador pré-determinado é o único, Jesus. E só tem uma mensagem, que é o Evangelho. Não tem outra mensagem. O Evangelho que veio dos céus. Não existe uma segunda mensagem de salvação. Só há uma mensagem de salvação. Um Salvador e uma mensagem de salvação. E uma única obra de salvação, que é a cruz. Uma única obra de salvação. Muito antes de você e eu nos passarmos para o Evangelho e nos considerarmos cristãos, muito antes já havia Cristo, Evangelho e cruz. Pronto. Agora vem o durante. E que é o durante? Durante é justamente esse período em que você e eu nascemos. Esse é o durante. No dia que você nasceu, lá em 1996, 1976, 1966. Esse durante significa a sua vida inteira. Aqui, é nascimento e morte. É o período que Deus tem para lhe apresentar o plano da salvação. Pode ter sido na sua infância, pode ter sido na sua juventude, pode ter sido na sua fase adulta, ou pode ser lá no pé da cova. Tem importância. Quem tem pressa com a questão da salvação é a gente, porque a gente não tem ideia de quando vamos morrer, de quando as pessoas vão morrer. Então a gente tem pressa de colocar a casa em ordem logo antes que a morte venha e nos leve para o outro lado da terra dos pés junto, e aí não tem mais o que fazer. Então a gente tem pressa. Da perspectiva do plano da salvação, Deus, ele não tem essa pressa, porque ele tem o dia do encontro. E o dia do encontro é o dia que ele vem te encontrar. É o dia, porque você pode permanecer aqui nesse espaço chamado igreja. Veja que eu não coloquei igreja aqui, eu coloquei Jesus, coloquei Evangelho e coloquei cruz. Mas aqui no durante eu já coloquei igreja, porque pode acontecer de você permanecer na igreja, que a gente já estudou eclesiologia, igreja, organização, Assembleia de Deus e Companhia Limitada, entendeu? Todas as denominações, ou igreja, organismo, que é Jesus e o Espírito Santo. E durante esse período que você está na igreja, você está conhecendo a salvação, você está sendo salvo. Para quem tem um pouco de conhecimento sobre a língua portuguesa, tem um verbo que a gente conjuga ele no gerúndio, tá bem? Gerúndio.
Gerúndio é que você está sendo salvo. Sendo quer dizer, está acontecendo a tua salvação. Ela está em andamento. Ela está se processando. Quer dizer que você não é salvo no dia que você aceita Jesus. Aceitei Jesus, estou salvo. Calma. Qual o seu período de vida aqui? Está se processando. Você entrou. O projeto, o plano já estava em andamento. Jesus, igreja, Espírito Santo, Evangelho, cruz. Agora você foi chamado, atendeu o chamado. Aceitei a Jesus. Então vem. Eu vou mostrar isso aqui no Evangelho para vocês, tá? Por isso que está aqui, ó. Bom? Você está sendo salvo. Acabei de ir para o banco, entendeu? Acabei de aceitar Jesus, estou indo para o banco, tropeço, bato a cabeça no banco, tenho uma hemorragia, estou salvo. Não é essa a ideia do Novo Testamento. Não é mesmo a ideia do Novo Testamento. O que é o aceitar a Jesus, então, ali, o fazer a confissão pública? É um ato litúrgico, tá bem? É um ato litúrgico, uma prática que nós temos dentro da nossa denominação. Mas não é assim que a igreja do Novo Testamento ensinava a salvação. Vem e segue-me. É um seguir, é um andar, é uma trajetória, é um caminho. Jesus não disse, eu sou uma parada. Ele não disse isso, eu sou uma parada. Ele disse, eu sou o caminho. Eu sou uma estadia. Ele não disse, eu sou uma estadia. Ele disse, eu sou caminho. Tenho que enterrar o meu pai. Vem tu ir, segue-me. Estou lavando as redes. Deixa tudo ir, segue-me. Amigão, aceitou Jesus, tropeçou, bateu a cabeça no banco, teve hemorragia, está indo para o outro lado, não é garantia. Agora vamos orar a Deus, que graças a Deus ele está salvo e aceitou a Jesus, que é o que a gente acredita que acontece. É um ato de fé nossa, não é a fé do Novo Testamento, irmãos. A fé do Novo Testamento é outro projeto, é uma outra ideia, tem um processo. Processo. E quando começou esse negócio de aceitar a Jesus? Esse negócio de aceitar a Jesus começou com os avivamentos lá do século XIX. Tinha um avivalista chamado Charles Finney, e esse Charles Finney ele tinha um mecanismo. E no mecanismo ele fazia um avivamento no culto, e ele deixava uns bancos, que era o banco do arrependimento, vazios. E ele dizia, as pessoas que agora querem se arrepender, saia do lugar que você está, preste bem atenção, saia do lugar que você está e ocupe esses bancos aqui. Só que era todo mundo, vinha gente batizada e gente não batizada. A pessoa aceitava Jesus de novo, e de novo, e de novo, e sentava no banco do arrependimento. Porque ali no banco do arrependimento é onde ele depois olhava para as pessoas e falava, de vocês que estão aqui, quem ainda não aceitou a Jesus? Aí tinha vários que falavam, eu não aceitei Jesus ainda, então vocês vêm aqui. Era uma técnica que ele utilizava. Depois a técnica foi sendo melhorada e hoje nós a utilizamos, mas nós utilizamos hoje ela muito menos. Porque o que a gente percebeu é que as pessoas não levam mais a sério esse negócio de aceitar a Jesus. As pessoas querem conhecer a igreja primeiro. As pessoas querem conhecer os irmãos da igreja primeiro, querem conhecer a mecânica da igreja primeiro, para depois se decidir pelo batismo. E por isso raramente, você pode perceber que já não é uma prática constante mais, ou fazer o apelo para as pessoas aceitarem a Jesus. Por quê? Teologicamente ou soterologicamente, estou falando com teólogos, tá bem? Com formandos em teologia. Teologicamente não é o ato de aceitar a Jesus que te coloca como salvo. Você entrou num processo, você está num período que é o período do sendo, durante. Agora vamos lá, processar a tua salvação, começar a tua salvação. Vamos colocar você em contato com o Evangelho. E como que esse processo ele começa? Isso é didático, tá bem? Ele começa com o arrependimento, meus irmãos. E pasmem os irmãos, estudantes de teologia, arrependimento não é um ato sumário, tá bem? Ato sumário não é, pode escrever assim, arrependimento não é um ato sumário. Entrei em pecado na igreja, ouvi a pregação e estou arrependido. Não é um ato sumário. Arrependimento é um processo existencial, espiritual, psicológico, social, doméstico e interior.
Arrependimento é ato contínuo, não é um ato sumário. Me arrependi, aceitei Jesus, me converti. Isso aí é uma lenda que a gente criou para ver se as pessoas caem na real. Mas teologicamente, arrependimento não é um ato sumário. Estou arrependido. Arrependimento é um ato contínuo. E eu vou mostrar isso aqui usando o texto bíblico para vocês, tá? Eu pretendo usar aqui 2 textos bíblicos. E para isso eu trouxe para me ajudar aqui, ó, esse pequeno livro, tá? Que é um livro de grego, tá bom? Porque foi escrito em grego o Novo Testamento. E por ter sido escrito em grego e não em português, quando chega no português a gente fica perdido com as palavras. Perdido. Aí eu trouxe aqui esse livro. Eu vou pedir para vocês que têm a sua Bíblia em português, abram em Marcos, capítulo de número 1 e o versículo 4, aonde eu vou trabalhar a palavra arrependimento junto com vocês, tanto em português quanto em grego, tá bem? Arrependimento no português e no grego.